Olá, seja muito bem-vindo a Ebfla, o seu canal de notícias do mais querido do mundo, do Mengão, chegando com notícias. Santos decide acionar FIFA para cobrar 3,3 milhões do Flamengo na compra de Gabigol. Então essa questão é o que está pegando no dia de hoje. Então o Flamengo se reforçou bastante para a temporada de 2020, mas a principal contratação foi de quem já estava no elenco, o Gabigol. O mais querido do mundo desembolsou mais de 95 milhões para ficar com o atacante, mas o Santos alega que não recebeu o pagamento do mecanismo de solidariedade. Explicando aí para você, meu amigo e minha amiga, o que é esse mecanismo de solidariedade? É aquele valor de 5% sobre a transferência do jogador de um clube para outro. Então o Santos, como clube formador do atleta, tem direito a esse valor. Mas talvez não seja o Flamengo que esteja obrigado a pagar esse valor, e sim a Inter de Milão. Então não dá para eles falarem, alegarem, não, o Flamengo não pagou, sem antes ver se é realmente isso que está no contrato de compra e venda do jogador. Se é a obrigação do Flamengo ou é a obrigação da Inter de Milão. Isso está muito mal explicado. Mas toda essa folia saiu lá na entrevista ao jornalista Jorge Nicola. Pedro Doria, que é um membro do comitê de gestão do Santos, revelou que o clube alvinegro está cobrando o mais querido do mundo e vai à FIFA para receber cerca de 3,3 milhões. Então o Santos tem reclamação na FIFA contra o Ajax, Barcelona e Atlético Paranaense. E o Santos cobra o Flamengo, que, segundo diz o Santos, não pagou o mecanismo de solidariedade do Gabigol. Eles não pagaram, já venceu a segunda prestação, entramos primeiro com um processo de instrução na FIFA para receber o contrato e entender quanto de fato é devido. Tivemos acesso aos números e agora, como eles, Flamengo já pagaram 2 prestações para a Inter e não fizeram o pagamento para nós. Daí diz, fomos à FIFA, completou o dirigente do Santos. Então, apesar da notificação, o dirigente do Santos aposta em um acordo entre os clubes. A diretoria rubro-negra segue avaliando as negociações com calma, por conta da pandemia. No caso de Léo Pereira e Thiago, as parcelas foram renegociadas. Fizemos uma reclamação na FIFA, a partir daí vai iniciar-se um processo de instrução na FIFA e o Flamengo deve fazer um acordo, até porque não é um valor expressivo, 600 mil euros. E o Flamengo tem uma relação muito boa com o Santos, já negociou bastante, mas talvez não seja a obrigação do Flamengo pagar esse valor, e sim da Inter de Milão. Temos que ver ainda essa informação. Enquanto isso, lá na Gávea, o Conselho do Flamengo aprova a renovação de empréstimo de 40 milhões. O Flamengo, nesta sexta-feira, com o Conselho de Administração do Flamengo, aprovou a renovação do empréstimo com o Banco Santander no valor de 40 milhões. Por conta da pandemia, então a votação entre os conselheiros ocorreu de forma online, respeitando a recomendação dos órgãos de saúde para o isolamento social. Vale lembrar que a primeira linha de crédito foi solicitada em abril, com o objetivo de dar sequência ao fluxo de caixa que foi afetado em meio à paralisação do futebol nacional por conta de todos os casos aí, de toda essa pandemia. E 70 dias parado também afetou muito as finanças do clube. Então, após a aprovação na última sexta, o clube terá a linha de crédito com vencimento até setembro. Porém, essas 2 solicitações não estavam nos planos da cúpula do Flamengo, que no começo da temporada, antes mesmo da Ordem Mundial da Saúde declarar toda essa pandemia, então estimava captar apenas um valor de 34 milhões. Mas também 34 para 40 faz pouca diferença, né? Isso tudo faz parte do planejamento do clube. É um capital de giro. O Flamengo tem dinheiro para receber, aí então eles pegam essa linha de crédito com juros menores do que da poupança e fazem todo um processo de capital de giro. Então, outra notícia muito importante, né, que nós temos que passar aqui, é que desgaste entre Flamengo e Globo ganha novo episódio com ameaça de vice. Isso mesmo aí, galera. A declaração de Rodrigo Dunche, vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, sobre possíveis notificações das emissoras que fizeram filmagens dos treinos
repercutiu mal na Record e foi mais um ponto de desgaste entre o clube e a Globo. Nos últimos dias, ambas divulgaram imagens que comprovavam que o elenco fazia atividades no campo do CT no Ninho do Urubu, mesmo sem a liberação dos órgãos governamentais, durante o período de isolamento devido à pandemia. Então, o dirigente rubro-negro fez tal publicação na noite da última quinta-feira em uma rede social. Então, segundo informações, a ideia do clube não é enviar nenhuma notificação prévia, mas caso episódios como esse se repitam, vai acionar a justiça. Já deveria ter acionado, se fosse eu já estava lá. Internamente, há uma parte da cúpula que entende que houve uma quebra de privacidade do Flamengo, alegando que o treino ocorreria em um local particular. Houve ainda que salientasse que a fala de Dunche era para o futuro, lembrando a possibilidade de os clubes poderem retornar aos treinos após reunião marcada para este domingo, com o prefeito do Rio, o Marcelo Crivella. Essas duas violações nós vamos tolerar, mas a partir de segunda, todas serão notificadas e não poderão alegar desconhecimento. Nossos treinos, quando começam, são secretos por motivos óbvios. Não podemos permitir esse precedente. Não vamos tolerar mais isso. Obrigado, publicou Dunche. Na Record, as imagens foram ao ar no Balanço Geral do Rio, na última quinta-feira. A diretoria da emissora salienta que já fez imagens aéreas em diversas ocasiões anteriores de coberturas jornalísticas e enxerga tal ameaça como um exagero. No caso da Globo, a filmagem aconteceu no dia anterior e evidenciou que realmente o clube estava descumprindo os decretos governamentais, sendo que o governador autorizou que o Flamengo treinasse. Então não existe descumprimento nenhum. O CT Ninho do Urubu estava liberado somente para a realização de fisioterapia. De acordo com a apuração, executivos da emissora acreditam que o Flamengo precisa entender e aceitar o contraditório, ao menos neste caso. A ocorrência não chega a prejudicar as conversas entre Globo e o clube por um possível acordo no futuro pelo direito de transmissão do Campeonato Carioca. Porém, é mais um capítulo em uma já desgastada relação. Neste ano, as partidas do Flamengo no Estadual do Rio não passaram na televisão, uma vez que as partes não chegaram a um denominador comum sobre valores dos direitos. Recentemente, houve troca de tapas entre a emissora e o Flamengo após Fausto Silva, durante o programa Domingão do Faustão, ter feito duras críticas à cúpula no que dizia respeito ao incêndio do Ninho do Urubu. Na ocasião, o apresentador considerou inadmissível o comportamento dos dirigentes e afirmou que o problema é principal caráter, Chamou os dirigentes de mau caráter. Em resposta, o clube publicou uma nota oficial em que assegurava que tamanha agressividade tem como pano de fundo interesses comerciais não atendidos e que se sobrepõe ao trabalho de informar corretamente aos telespectadores. Com certeza, a mídia usa desse artifício, usa de desgraça, de fatalidades, e uma fatalidade que aconteceu para atingir a instituição. Isso todos podem ver. Então, uma notícia também é que o Flamengo é atacado novamente na internet. Primeiro pelo jornal UOL e depois por aquele dirigente do Botafogo, que ataca o Flamengo por volta aos treinamentos. E ele falou o seguinte, papel de moleque. Então, o principal assunto da semana foi a retomada dos treinos do Flamengo no Ninho do Urubu. E alguns dirigentes rivais aproveitaram o momento para criticar o Flamengo. Em entrevista à Fox Sports, o Montenegro, ex-presidente e atual membro do comitê gestor do futebol do Botafogo, não economizou nas palavras para falar sobre a decisão. Então, ele falou o seguinte, está virando uma soberba, o prefeito diz que não pode treinar, aí vai lá e treina escondido. Aí vão drones, helicópteros para mostrar que os caras estão treinando escondido, depois decidem multar. Vão lá, sentam para conversar e fazem acordo. Fim de semana fica em casa e volta a segunda. Estão fazendo o papel de moleque, de criancinha que está fazendo bagunça. Irresponsabilidade total.
Não tem explicação. O problema é de faturamento, mas o estadual, o Flamengo, nem está recebendo dinheiro. O Flamengo quer que volte o Brasileiro e a Libertadores, mas vai ser difícil, tem que combinar com os adversários e eles não estão com a mesma pressa. Então, o que o presidente do Botafogo quis dizer com isso? Botafogo, Fluminense e alguns clubes aqui do Brasil estão quebrados e não conseguem nem pagar o faxineiro que limpa lá o engenhão. O interesse deles, primeiramente, é que os campeonatos fiquem paralisados, porque assim eles não precisam pagar ninguém. Porque se voltar hoje amanhã, daí começam as cobranças. E o interesse deles é não pagar ninguém e que todos fiquem na mesma situação deles. Que fiquem sem dinheiro, sem crédito e sem nada. Mas isso aí vai mudar, né? Com certeza. Quero agradecer a todos aí pela presença aqui no canal. Um forte abraço e em breve voltarei com mais notícias do Mengão. Até lá!